Quando iniciou o curso científico, o jornalista Luiz Eduardo Oliva foi estudar no Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu. Ele já era aluno do Colégio Estadual de Sergipe, no ginásio, mas frequentava as aulas no edifício do chamado Ateneuzinho, onde atualmente funciona o Museu da Gente Sergipana. No científico, as aulas eram no edifício do Ateneu, edifício sede da Praça Graco Cardoso, que funciona até os dias atuais. Oliva revela que, fazendo o curso científico no Ateneu, ele manteve também atividades de política estudantil e atividades esportivas. É das suas experiências na política estudantil e das suas experiências no esporte, principalmente no basquetebol, que nos fala neste vídeo de memórias o jornalista Luiz Eduardo Oliva. Vamos acompanhá-lo. Aí, Leão Magno Brasil assume a direção do Colégio Estadual Ateneu Sergipe. Antes dele, ou depois, tinha sido o professor Moura. Eu peguei uma suspensão da peste. Naquela época, era a ideia das suspensões. Você foi pego fazendo alguma coisa, era chamado à direção, o diretor dava uma bronca tremenda, um esporro muito grande e batia a suspensão, você ficava 3 dias sem ir para o colégio. E ali era uma afronta, mesmo para quem não queria, porque chegava em casa, você tomava porrada em casa também, porque você foi suspenso. E era a pedagogia da época, né, a suspensão. E aí, eu tomei uma suspensão porque nós fizemos uma revista à presença. Leão chegou como o terror. Era o terror. Não só o terror, Leão era um negro alto, fino, não sei se você conhece, o professor Leão Magno Brasil. Lembra dele? Que depois criou um curso de pré-vestibular, uma fera, um professor de matemática, parece-me, que era o cão. Do ponto de vista de ser um homem ativo. Era, em que pese fosse um homem competente, ativo, etc., mas ele era muito ligado ao regime militar. Ele era a cara do regime militar. Ele era repressor por excelência. E a gente faz neste período, Luiz Carlos ainda não tinha vindo estudar no Arquidiocesano, no Ateneu, ainda estava no Arquidiocesano. Fizemos uma revista à presença com o nome, com uma Sossega Leão, era mais ou menos assim. E fizemos um leão com aquela música de Sossega Leão de Assis Valente, né? Vitia a camisa por aí. Aí a gente fez esse texto, botou um leão rugindo assim, meio frouxo, e o cara com a mão assim dizia, sossega, Leão. E fizemos um texto dizendo da estupidez de Leão. Rapaz, não deu outra. Leão procura saber quem é que era da presença, que era aluno do Ateneu. E eu acho que Macílio, que era do Interact, nos 3. E Leão chegou pra gente, rapaz. Foi uma inquisição do cacete. Vocês vão ter que responder perante o 28 Batalhão de Caçadores. Isso é uma ofensa, isso é uma subversão e tal. Naquela época, Mário Jorge tinha há pouco tempo sido expulso do Ateneu porque ele deitou, antes do AI-5, deitou uma bandeira, quando saiu o AI-5, ele deitou uma bandeira nacional com alguns colegas e botou 4 velas e velou o Brasil. E aí ele foi expulso, o Padre Carvalho é quem abraçou Mário Jorge. Então havia esse terror. E depois, não sei por que cargas d'água, eu não fui nem por 28, acho que ele foi ponderar, aí também, o outro era Luiz Carlos, que era do Arquidiocesano, ele não tinha como fazer nada, mas era filho do Silvério. E eu também, jornalista, eu acho que ele deve ter sondado quem era. Marcílio, o pai dele era juiz, não sei se o Marcílio lembra disso, acho que era Mário. Eu acho que ele deu uma recuada estratégica e deu uma suspensão da gente de 3 dias. Era no centenário, mais ou menos, do Ateneu. Então, o Ateneuzão. E é no Ateneuzão também que eu começo a marcar quadrilhas, começo a ir pedir para viagem. Não sei porque a gente tinha as discussões que a gente fazia de viagem naquela época para tentar viajar. Eu fiz várias vezes, não viajei nenhuma. A gente ia para o palácio pedir dinheiro ao governador.
O governador era Lorival Batista. Inicialmente, a gente ficava numa antessala ali, ouvindo João Banha contar piada o tempo todo, e Barretão, os dois. Não sei o que é que faziam na antessala. João Banha vem a ser o pai de Lobinho, o pai de Lobão, etc., que era um grande compositor, mas ligado também ao regime militar. Marido da professora que expulsou Mário Jorge, de Maria Augusta Lobão. E a gente ia no palácio e era tardes inteiras de camisa do Ateneu para esperar que o governador nos atendesse. Ali foi Lorival Batista, que era um populista tremendo. Eu me lembro que ficava na esquina, quando ele passava com coisa, a gente pedia carona, aí ele olhava para a rua, não posso não, Lorival. Era Paulo Barreto de Menezes. Eu ainda me lembro que Paulo foi recebido pela gente, pelo Interact, por tudo. Paulo Barreto foi uma grande figura. Eu tive a honra, inegavelmente, mesmo sendo do regime militar, mas ele era um homem empreendedor, ele era um homem técnico, ele foi um homem sério, né? Paulinho, o filho dele, que é o dono das Casas Alemãs, e Paulo Barreto, ele tinha sido o grande secretário de obras do Lorival Batista, e Lorival consegue que ele seja nomeado governador. E quando eu fui presidente do Rotary, teve aquela comenda que anualmente o Rotary dá, que você, seu ano, foi dado a meu pai, e foi dado a Paulo Barreto, e eu tive a oportunidade de contar essas histórias lá no dia, porque eu era o presidente de lá. Então, o Ateneu, eu vou dançar, e a gente, como é que era a vida do Ateneu? A vida do Ateneu, era o seguinte, a gente tinha as aulas, certo? Havia uma certa letargia, já era um Ateneu decadente, já não era o brilho do Ateneu mais. O regime militar contribuiu para isso, é preciso que se diga, porque muita gente fica gabando. É uma estupidez, é desconhecimento da história. Ora, se o Ateneu foi o colégio de excelência que foi antes de 1964, onde se disputava entrar no Ateneu com quem disputa entrar na Universidade Federal do Sergipe pelo exame de admissão, é de se registrar que a queda da qualidade de ensino do Ateneu se dá, sobretudo, no regime militar. É verdade, negavelmente, que muitos grandes mestres fluíram para a Universidade Federal do Sergipe, mas não se deu a continuidade. É esses professores que vão fundar ou vão fluir na Universidade Federal do Sergipe, esses grandes mestres. Mas o Ateneu, ele perde um pouco a qualidade. Então, havia um certo descaso pelo ensino. Eu mesmo tinha uma hora que enchia o saco que eu gazeava. Gazeava, você sabe o que era, né? Aquela questão da gente faltar aula. Eu virei um tempo gazeteiro. Você vai pensar, não, porque ele já é um intelectual, não, eu fui um jovem rebelde com todos. E como é que a gente fazia? Como é que eu gazeava? Não tinha câmera, não tinha porra nenhuma, eu ficava de olho, e a gente às vezes tinha certa sala, saía mais cedo, eu queria ir embora mais cedo. Eu saía catando naqueles corredores do Ateneu, sempre. Às vezes eu estava lá do outro lado da Vila Cristina, da Rua Campos, mas eu vinha para cá, para a Praça do Zé Tomás, ali tinha uma sala, ou pelo lado também, daquela rua que dá para o Ipis. Ali eu chegava e entrava numa daquelas salas vazias. Sempre tinha um colega olhando, um colega de olho, a gente combinava. Eu levantava aquela janela, olhava que não tinha ninguém e pulava. O único que ficava na portaria era a Bia. Bia era um sujeito engraçado, era um bebum da porra. E Bia, até recentemente, na festa da Bia, eu estava vivo, ia para lá, era uma festa. E Bia só vivia encanado. E a gente pulava ali, olhava e escapava. Claro que eu não ia para casa, porque senão eu tomava a bronca quando chegasse em casa. Então também era o gazeteiro. Mas frequentei o Grêmio, que a gente formou, que criou-se a Retomarcária. Havia uma parte lá em cima do Ateneu, que eu não sei se tem mais, que era uma espécie de auditório, onde funcionava a Arcádia, tinha uma coisa também, tinha a biblioteca, tinha aquilo tudo. E eu lembro que eu queria fazer no Ateneu diplomacia inicialmente, arquitetura, depois o jornalismo. Não acontece essa história a você. E eu pulava, ou então a gente ia para lá. Lembro de uma vez que Carmelita Fontes pegou um conto de Machado de Assis e pediu que a gente fizesse um júri popular para esse conto de Machado de Assis. Eu fui ser o advogado de
de defesa da mulher que era uma cleptomaníaca, que roubou umas joias. Eu nem imaginava nunca que ia ser advogado. Havia um sujeito, Armando Ferreira de Barros, sobrinho de doutor Armando Ferreira de Barros, o químico. Armando hoje é um direitista da peste, um bolsonarista ferrenho já há muito tempo, antipetista tremendo, é um dentista. Brigou comigo uma vez no supermercado, amigo que era demais dele. Brigou porque ele veio me xingar e etc. E ele disse, Armando, não tem sentido. O que você faz não merece minha amizade. Porque um sujeito foi meu amigo do jeito que foi. Eu andava com o Armando para cima para baixo, era o meu colega principal. Tanto que tudo eu fazia parte com ele. E Armando, eu fui advogado, não sei se Armando foi promotor, etc. Eu fui advogado de defesa da personagem. E eu fiz um estardalhaço. Eu já tinha aquela pendência para o teatro sem saber. E eu fiz a defesa da cleptomania da mulher, mas tomei cacete, ela foi condenada no estudo. Eu fiz a defesa no conto de que ela roubou por amor à arte, por amor ao belo, que ela estava encantada com aquele anel belíssimo, e que, portanto, aí eu fui para o caminho da chincana jurídica, né? do buscar compreender, em vez de ir pelo caminho da psicologia, mas não tinha bem jovem, pela psicologia da cleptomania, que poderia ter uma atenuante aí, uma exclusão de ilicitude, mas eu não sabia e eu fui por aí. Então, o Ateneu, aí veio, o que a gente fazia? A gente tinha as aulas. Nos intervalos, havia um jogo de futebol, ainda não tinha aquela quadra, ainda, havia aquele galpão ali do meio, sabe, que fica ao lado do Você estudou no Ateneu também? Não sei. Você foi um aluno rebelde, então. Você foi bacana. Você teve duas grandes escolas, tanto o Ateneu como o de Castro. Não sei se você sabe, quando o Jackson quis mudar os nomes do Costa Silva, fui eu que sugeri a Jackson. Eu cheguei para Jackson e disse, Jackson, por que não botar o nome de João Costa? Porque ali a turma chama de Costão. Você vai quebrar uma tradição desses alunos. Eles se gabam muito. Eu via você, Genival, todo mundo Costão, Nestor, todos eles falavam muito do Costão. Eu digo, a melhor forma que você tem de não perder o Costão é botando o nome de João Costa, porque você, ao mesmo tempo, vai homenagear um dos maiores mestres da história da educação sergipana, dos maiores intelectuais, que é João Costa, e ele realmente concordou, ele devia falar, e não falou mais nunca nada comigo. Quando eu desespero, olha, João Costa. Digo, olha, ele danado, nem para me chamar para ir para a Reina, para o dia que anunciou lá. Então, o Arquidiocesano tinha aquela quadra, o galpão. A gente, então, ia jogar. Um dos meus colegas que melhor jogava era Rezende, que foi irmão de Artemísio. Rezende, que foi do Ibama. Rezende era belíssimo jogador, era alto e tal, e a gente jogava de calça comprida mesmo. No intervalo era um suor da porra e a gente jogava. E eu sempre disputava e tinha um lugar. Não era dos melhores, mas eu jogava bem futebol, razoavelmente, na média, e vim para cá jogar. Depois eu consigo um certo status que eu vou ser jogador de basquete. Então, no meio-dia, a gente ficava ali naquela quadra. Ao mesmo tempo, a gente ficava olhando as mulheres que passavam. Tinha uma Ângela, que era linda, tinha outra. E a gente ficava olhando as meninas, né? As figuras da época era João de Deus, irmão de Rodrigo, filho de dona, irmão tio de Benjamin, o nosso espírita. Tinha João, tinha Mozart também, que morreu recente, que era irmão deles. Tinha Pedro Jorge. E aí começa o Ateneu, ele começa a ter dois momentos importantes. No São João, a gente tinha uma quadrilha. Eu que frequentava as rodas do SESC, o SESC tinha umas rodas infantis com a biblioteca, que a gente pegava o livro e trocava. Foi ali que eu li sobre tudo. Que eu reli agora recentemente. Reli encantado pra cacete. Almiro disse que não tem coragem de reler, por medo de perder o encanto, que é a Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. Rapaz, eu não me arrependi de ter lido. Eu disse, Almiro, releia. Foi o grande livro que marcou minha adolescência. E eu fui lá, eu marcava quadrilha cá no SESC, eu passei a marcar quadrilha no Ateneu. Não era quadrilha, eu inclusive fui refratário na quadrilha estilo escola de samba, mas que eu sou completamente a favor, a plasticidade hoje. Mas eu era conservadorzão do tradicionalismo, né?
Ana Havana, riei, olha a chuva, é mentira, trancei, balancei, bererei, aquilo tudo, e eu gritava, e eu era o marcador de quadrilha, organizava a quadrilha das pessoas. Também, eu tenho Interact, tinha tudo isso. E um belo dia, acontece uma coisa interessante na minha vida, é que eu com 14 anos de idade, já lá começando, eu tive um grande amigo meu, que era um colega meu, que era um dos poucos que tinha carro, um DKV Mag. DKV Mag era um carro que passava a marcha de lado, compridinho e tal, era os DKVs Mag. E tinha até a professora Marlene Torjal, que eu achava linda, ela tinha um DKV Mag, sabe, tinha os colchões, pernas. E eu cheguei e ela tinha umas pernas bonitas, aquilo tudo, não era? Marlene era linda, eu achava. E, além do mais, aí eu tenho que chamar só para encerrar essa parte, entendeu? Com a aplicação que eram as cagonas. Então, quando a gente chegava ali, como é que é? Heráclito, então, que era esse meu, que é o dono da Replim, Heráclito Passos Lima, que tem, você chegou a falar Replim, que tem eletrodoméstico. Heráclito, então, já começou a jogar basquete antes de mim. No ano que ele vai jogar basquete, a seleção sergipana ainda vai disputar uns jogos estudantis no Paraná, e lá tinha um jogador famoso, começou no movimento estudantil, que era Marquinhos, da seleção brasileira. É a seleção que depois vai redundar em Moscou e outros e tal. Aquela seleção de ouro, a base da seleção de ouro. E eu, Heráclito, então, o atendeu ficava fechado, de noite só abria para os treinos. Como ele tinha carro, o pai dele ia pegar ele de carro, Galdino, o professor Galdino, era o técnico. Eu já perguntei a Luísa Galdino se era parente dele, ela me disse que não. Então, Galdino, ela não lembra. Deve ser, porque era negro, mesmas características parecidas, etc. E aí, Galdino pede a Heráclito que leve as bolas, porque o depósito de bolas ia ficar fechado de noite, não sei, um negócio dele. Heráclito, o pai dele, vai pegar ele e leva as bolas para o treino. Quando chegou que o pai tinha qualquer coisa, não sei se era maçom, o pai leva ele mais cedo e o Ateneu estava fechado. O treino era para ser 7 horas da noite, eu acho. Porque não tinha aula noturna nesse período. E Heráclito chega na minha casa, que era ali na rua Riachuelo 309, portanto, a menos de 200 metros do Ateneu, só passava o trecho até do Zé Tomás, e lá na outra, aquele pequeno trecho ali, já era só eram aqueles dois trechos. Eu morava na metade, era da rua, aí já tinha Itabaiana, depois Itabaiana do Zé Tomás, depois no Zé Tomás já era a Viratina da rua do Ateneu. E Heráclito me chega lá com essas bolas. Luiz, eu vou ficar aqui, você me ajuda a levar essas bolas para o Ateneu? Eu digo, ajudo. Aí com minha mãe, que pedia sempre autorização, a licença, né? A mãe disse, pode ir. Eu aí fui para levar essas bolas com Heráclito. E a gente vai com saco de bola. Quando eu cheguei lá, Galdino entrou e eu fiquei curioso vendo, né? Não voltei logo para casa, porque eu só fui para ajudar. Quando ele forma o time, os dois times, só tinham 9, e era 5 de cada lado. Galdino vira para mim e disse, menino, não quer entrar aqui para formar o time, não? Eu digo, mas eu não sei. Não, você aprende, venha. Aquele venha e aquelas bolas me transformam depois em bicampeão sergipano de basquete. Eu vou, e aí, quando eu vou, eu começo a treinar. Eu sempre fui muito observador, muito esperto, e nunca quis ficar para trás, mas os caras eram mais ou menos altos. Tinha um cara que era Marco Mão de Merda, Zé Rolete era atleta, Pedro Jorge, Edmilson. Tinha os mais antigos, que era Ximena, Ivan Paixão, Elito, que era o time de ouro, sabe? O Vaguinha, que era um índio, chamava um índio, Vaguinha morava no Rio de Janeiro, foi embora. Então tinha os grandes atletas, e eu era tinha categoria A e categoria B. Eu acho que B era a mais nova, tinha até 16 anos. E a outra categoria maior, eu era da categoria menor. Nessa de treinar, eu gostei tanto que Galdino disse, quer continuar? Eu digo, quero, pode vir, eu posso, pode. E aí eu comecei a ir. No começo, muito mole. Mas esse Marco Mão de Merda, a turma chamava, porque ele tinha a mão, todo mundo tomava a mão bem, Marco Mão de Merda. E aí eu começo a jogar, mas acontece o seguinte, eu era magro,
virado na peste. Além de magro, baixo. Não era, a minha estatura não era uma estatura alta para basquete. Eu aí chegava e ficava mais na distribuição da bola. Meio pivô que era, sabe? Quando eu chegava na área, Edmilson driblava maravilhosamente bem. Pedro Jorge nem se falava. Todos os demais. E eu, quando eu tentava entrar, tomava minha bola. Era horrível, porque o magro não tinha como. Os caras eram mais espertos. Eu aí comecei a arremessar de fora do garrafão, que equivale hoje à cesta de 3 pontos. Naquela época não eram 3 pontos. Quando eu chegava, que eles já vinham sabendo que tomavam minha bola, antes que ele chegava, eu arremessava. E aí virei um mão santa. Eu, pá! Primeira vez ela entrou sem caroço, mas dizia. Quando ela enterrou sem caroço, eu olhei assim, só vai ser esse meu caminho. E passei a, toda vez que vinha, eu arremessava. E aí eu fui ganhando espaço dentro do time. Por quê? Porque eu era o cara que fazia o ponto de fora. Né? Mesmo assim, com o Galdino ainda tive condições. Quando o Zé Paixão assumiu, me botou numa reserva que eu ficava com raiva. Né? Eu levei Luiz Carlos. Quando o Luiz Carlos sai do Arquidiocesano e vai para lá, como ele era alto, desengonçado todo, mas a altura dele permitia que nem Maria Feliciana, que foi jogadora de basquete também. Então, isso me transforma em jogador de basquete. Sérgio Carlos, que era bom de bola, jogava, irmão de Quintiliano, que morava ao lado ali onde foi o antigo Adolfo Hollenberg, que eu ainda alcancei ali, ao lado onde tinha aquele escritório de advocacia de Eduardo Ribeiro, ali entre Campos e Duque de Caxias, ali foi o campo do Adolfo Hollenberg, inicialmente. Ainda joguei ali. Quando o Adolfo Hollenberg, foi o primeiro campo de futebol do Sergipe, quando o Adolfo Hollenberg saiu para ali, a gente chamava de Adolfo ali. Jogava bola ali no Adolfo. E aí, o Quintiliano morava ali vizinho. Um deles, Sérgio Carlos, acho que foi vereador. Tinha Quintiliano era Quintinho, a gente chamava, tinha um apelidozinho dele. Tinha um outro Sérgio que fez parte do grupo dos 4, que era aquele grupo com o Theo Leão, com tudo que era dele. E Sérgio, que era muito malandro, olhou para mim e, me vendo magro, disse: isso é um Tarzan depois da gripe. Tarzan depois da gripe passou a ser meu apelido de basquete, Tarzan. Então eu não tinha nem dúvida, porque todo mundo só me chamava de Tarzan. Tarzan, Tazilas. Saiu, quando eu olhava, Tarzan! Tarzan! E eu já olhava e toma bola, e virei Tarzan. Então, ainda hoje, é muito raro, mas de vez em quando eu estou no shopping, Tarzan! Aí eu me viro com alegria, porque marcou minha época. Aquilo que veio para ser um bullying, pela minha magreza, por tudo, virou meu apelido. Então eu fui o Tarzan, bicampeão de basquete de Sergipe. Depois, eu ainda fui convocado para a seleção sergipana, já estava trabalhando no Jornal da Cidade como repórter, eu saía do jornal, ia treinar lá na quadra do seu colégio, treinava lá no Costa Silva. Não tinha uma quadra lá? Tinha uma quadra e servia a escola normal, não é? Ou era a mesma coisa? Tá vendo a minha memória como funciona normalmente? Eu estava me lembrando disso. E como também é da Vila Militar.